Gostaria de falar um pouquinho da entrevista que o Bolsonaro deu para a Rede Globo no Jornal Nacional. Um dia antes, o Ciro Gomes havia dado a mesma entrevista e o Ciro Gomes foi pressionado contra a parede, caiu em contradições, não conseguiu desenvolver o seu raciocínio. Aí eu pensei, o Bolsonaro vai ser trucidado quando chegar a vez dele, né? Uma vez que todos, né, num contexto geral, me parece ter uma nuvem pairando aí, né, que toda a mídia brasileira está contra o Bolsonaro. Não somente a mídia brasileira, todos os políticos brasileiros estão contra o Bolsonaro, né? E eu não estou fazendo propaganda pró-Bolsonaro, não. É que realmente muito me estranha. Até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse em uma entrevista que não teria problema nenhum uma aliança entre PT e PSDB, adversários históricos, caso o Bolsonaro vá para o segundo turno. Ou seja, o Bolsonaro causa tanto medo assim para a elite política, para a elite jornalística do Brasil. Realmente eu não consigo entender o porquê disso, né? A tal ponto do Fernando Henrique Cardoso propor uma aliança entre PT e PSDB para ir contra o Bolsonaro. O que eu entendo dessa situação é que o Bolsonaro está sendo diferente de todos os políticos, todos, tá? Tem os seus pontos positivos, os seus negativos também, que precisam ser melhorados, né? Tem algumas coisas aí que até eu também não concordo, mas tem bastante coisa que eu também concordo com ele. Mas não é de mim que nós vamos falar, não é das minhas ideias políticas. Eu quero entender um pouco esse contexto do Bolsonaro nessas eleições. Então, no Jornal Nacional, eu imaginava, como eu disse, que o Bolsonaro seria colocado contra as cordas e receberia um nocaute. Eu pensei que o Bolsonaro perderia muito do seu coeficiente, do seu cacife político depois dessa entrevista. Eu imaginei que toda essa batina seria feita de uma forma com que o Bolsonaro não conseguisse mostrar para o Brasil inteiro, né? A audiência do Jornal Nacional, não precisa nem falar, é gigante, que ele não é aquilo que ele apresenta ser, e que as ideias que ele diz, que ele desenvolve, não são corretas, né, para o Brasil, para a população em si. Mas não, o Jornal Nacional caiu no mesmo senso comum, na fala comum, que é o que? Nadar e surfar na onda do Bolsonaro. Acho que nenhum político, nenhum concorrente político do Bolsonaro nessas eleições, e nem a mídia em geral, que quer descaracterizar o Bolsonaro e desmoralizar o Bolsonaro a qualquer custo, entendeu que cada vez que se bate mais no Bolsonaro e que se quer surfar na onda dele, ou seja, nos assuntos que ele domina, ou que ele diz para a população, para os eleitores dele, o que a população e o que os eleitores dele querem ouvir, a figura do Bolsonaro ficará mais forte, né? E ontem foi a mesma coisa, né? Até o ponto de descer do salto, né? A colega de bancada do Bonner, que sinceramente eu não me lembro o nome, para mim o Jornal Nacional é Fátima Bernardes e depois a Patrícia Poeta, né? Essa jornalista aí, infelizmente, desculpe, eu não me lembro o nome, mas, ou seja, desceu do salto, falou de salário dela, ou seja, perdeu até mesmo aquela postura jornalística da Rede Globo, né, que sempre foi pautada pela seriedade, pela imparcialidade, pela frieza, né? Ela se sentiu mesmo, ela tomou para si aquilo e chegou a ser até engraçado, né? Como cidadã, eu não admito um homem ganhar mais do que eu. Ou seja, volta aquele assunto que o Bolsonaro fala entre salários de homens e de mulheres. Querem colocar na conta do Bolsonaro uma coisa que não é da conta dele, não é da conta de nenhum presidente. Se me perguntarem, você acha justo os homens ganharem mais do que as mulheres? Eu falo, não é justo. Existem mulheres muito mais competentes do que muitos homens em algumas posições, como também existem vários homens muito competentes do que muitas mulheres em outras posições, tá? A questão de competência não está atrelada à sexualidade masculina ou feminina, tá? Essa é a minha opinião, tá? Aí vão bater no Bolsonaro com isso. O Bolsonaro, sabiamente, disse uma coisa que é certo.
o presidente da República, o Estado, a Federação Brasileira, não pode interferir no ambiente privado das empresas. Quando você faz um concurso público, é fato, homem e mulher, seja homem ou seja mulher, vai ganhar o mesmo. Quem passar no concurso público vai ter o salário igual, seja homem ou seja mulher. Ponto. Isso é público, concurso público. Quando você traz para a esfera privada, a federação, o presidente da República não pode interferir no quadro organizacional das empresas, na folha salarial das empresas. Se a empresa quer pagar X para o diretor A e Y para o diretor B, seja ele homem, seja ele mulher, ou seja ele homossexual, não faz diferença. E o Estado não pode interferir nisso. Isso é uma questão privada. E o Bolsonaro falou sabiamente isso, tá? Aí vamos lá, outro ponto. Segurança pública. O Bolsonaro nada, ele surfa nesse assunto e sempre querem bater na mesma coisa. Você acha que você vai resolver o problema da segurança pública se o bandido for lá e apontar uma arma para sua cabeça, dando uma rosa? Bolsonaro, ele está sendo até irônico e também sabiamente, eu estou falando a mesma coisa. E não é desse jeito. Eu acho muita hipocrisia, tá, dessa elite política, da mídia em geral, dos jornalistas, falarem que não, direitos humanos, tal. É muito fácil para quem anda de carro blindado todo dia. Muito fácil. Você, né, William Bonner, você tem um carro blindado, seu filho se acidentou há pouco tempo atrás, né, e estava num carro blindado, não é mesmo? Para quem anda de carro blindado, mora em condomínio fechado, tem segurança particular, é muito fácil falar e não tratar a violência com violência. Eu entendo isso que o Bolsonaro quer passar. A imagem que ele quer passar e a mensagem que ele quer passar é a mensagem que 90% da população sente no dia a dia. É aquele cara da classe média que rala. Gostaria de falar um pouquinho sobre a entrevista que o Bolsonaro deu na Globo, no Jornal Nacional. Um dia antes, o Bolsonaro... Gostaria de falar um pouco da entrevista que o Bolsonaro deu. Como em São Paulo, no último mês, em São Paulo, foram 3 assassinatos para roubo de celular em São Paulo. Essa pessoa que vive isso no dia a dia, ela ouve isso do Bolsonaro e fala, cara, esse cara tá falando o que eu quero ouvir. É nesse cara que eu vou votar. E todo mundo que faz a propaganda contra Bolsonaro não entendeu isso ainda. Se bater nisso, o Bolsonaro vai nadar de braçada e ele vai falar o que ele já falou, ele vai manter o discurso dele e cada vez mais ele vai chegar no eleitorado que ele quer. O Bolsonaro não quer o eleitorado do PT. Por quê? Porque ele não quer o eleitorado LGBT, ele não quer. Ele quer o eleitorado que ele sabe que foi sucumbido durante 13 anos de governo petista praticamente. Né? Se fala muito, e é certo se falar muito de auxílio, de Bolsa Família, de Minha Casa Minha Vida, é certo, precisa, necessita. O Brasil é um país pobre, você precisa disso, nós precisamos disso para tentar igualar um pouco as coisas. Cotas raciais, entre outros, precisamos disso, tá? Não tem como acabar, tem que melhorar, tem que aumentar cada vez mais. Porém, não é só isso. Nós temos aí uma lacuna da população, que não é a população mais carente, que não é a população mais rica, que está na faixa intermediária e que o cara não vê expectativa, ninguém fala das necessidades desse. É essa turma que o Bolsonaro quer pegar, tá? Se vocês ainda não entenderam, esse é o eleitorado do Bolsonaro, tá? Ele não quer pegar as classes mais baixas. Se vier lucro, é lógico que ele não vai falar que isso nunca vai sair da boca dele, que ele vai acabar com o Bolsa Família, que ele vai acabar com Minha Casa Minha Vida. Claro que não. Nenhum político vai falar isso. O político que falar isso no Brasil, ele está sepultado politicamente. Ele nunca mais se elege nem síndico do prédio. Quem falar no Brasil que vai acabar com a Bolsa Família, que vai acabar com Minha Casa Minha Vida, acabou a carreira política dessa pessoa. Então esquece, nenhum político vai falar isso. O Bolsonaro não é trouxa, ele também não vai falar. Ele vai falar o quê? Ele vai falar o que a população quer ouvir. Ele vai falar pro cara que vai dar ele o direito de colocar um 38 no bolso e trocar tiro com o bandido. E se o bandido pular o muro da casa dele, o cara vai poder sacar a pistola e descer bala no ladrão. É
isso que o cara quer ouvir, o cara da classe média. O cara que não tem carro blindado, o carro que não tem segurança, que mora num bairro de classe média. Isso o cara quer ouvir, tá? É isso que ele quer ouvir. E quando ele tiver com a família dele no carro, meia-noite, em um farol qualquer, de qualquer grande cidade, se encostar um bandido no vidro e anunciar um assalto, ele vai poder pegar o revólver aqui, ó, e dar 3 tiros no cara. É isso que os caras querem ouvir. E ninguém entendeu isso ainda. Tô falando, esse recado é pra quem quer desmoralizar o Bolsonaro, tá? Que não é o meu caso. Eu só tô falando, se você quer desmoralizar o Bolsonaro, não surfa nessa onda que você não vai se dar bem, tá bom? Aí outro ponto, que é o mais, vamos dizer assim, cômico. Eu acho que é cômico, chega a ser cômico. O general Mourão é visto Bolsonaro, tá? É um militar. O Bolsonaro é um militar, correto? E querem colar no Bolsonaro a ditadura dos anos 60. Querem colar no cara. O Bolsonaro não vai falar que ele é a favor da ditadura. Ele nunca vai falar isso, ele nunca falou isso. Ele vai falar o quê? Que naquela época, na política na época, no Brasil daquela época, se fazia necessário. Né? É o discurso dele. Por quê? Não vamos falar. E outra coisa também, teríamos uma ditadura de qualquer forma, tá? Eu não nasci nos anos 60, mas eu pesquisei bastante sobre isso também. Eu gosto de conhecimento. E se não fosse a ditadura militar, seria a ditadura de esquerda, tá bom? Só pra quem acha aí que a ditadura foi ruim, papapá, quem viveu, eu não vivi, tá? Não posso falar, não vivi. O que eu sei é o que eu leio, é o que eu sei, as histórias que me contam, e o que eu sei é que, né, todo mundo sabe. Porém, existia também, por trás das cortinas, um movimento para uma ditadura de esquerda. Seria ou uma ou outra. Foram surfar. O William Bonner vai lá e me lança essa pro Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? A mesma coisa que ele fez com a Miriam Leitão, coitado. Que depois baixou o santo nela e ela teve que explicar uma coisa que é inexplicável. Que o doutor Roberto Marinho, o fundador, criador, dono, quem inventou tudo isso aí que existe hoje, que é a Rede Globo, todas as empresas Globo, o doutor Roberto Marinho era a favor dos militares. Ele era pró-direita. Ele ajudou a disseminar toda a ideologia de direita. Ele escreveu artigos sobre isso. É história, não adianta. Se a Globo de hoje é contra, ótimo, mas não vai renegar a história. Renegar a história, aí já é demais, né? Ninguém é trouxa. E o Roberto Marinho não é nenhum demônio também por ter apoiado a ditadura na época dos anos 60. Era uma outra época, era uma outra necessidade que o Brasil tinha, eram outros tempos. Isso não cabe nos dias de hoje, tá? Não cabe. Não adianta querer passar a mensagem que o Bolsonaro vai ser o novo ditador, vai fazer uma outra ditadura, vai pegar as pessoas na rua, vai jogar na cadeia e vai torturar. Esquece, não vai acontecer. São outros tempos, tá? Também não temos mais aquelas milícias de esquerda que tínhamos naquela época, que a dona Dilma participou, né? Daqueles atos terroristas, né? Marighella, tá? Você procure saber Marighella, quem foi Marighella, né? Procure saber um pouco de história. Então o Bolsonaro, ele não vai cair nessas arapucas, esquece. Aí o Bolsonaro mandou na lata do Bonner, ao vivo, na Rede Globo, horário nobre, para milhões de brasileiros, que o chefe dele, a pessoa com quem ele teve todas as oportunidades da vida dele, não é mesmo? Que quando faleceu, o Bonner chorou no ar, era a favor da direita na década de 60, no regime militar. Ponto. Vai querer falar de novo Bolsonaro? Vai querer colar essa imagem de ditador no Bolsonaro? Vai ouvir isso 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes. E quem tá do lado de cá vai dar risada e vai apoiar o Bolsonaro. Aprenda, não é dessa forma, tá? Falar ainda da política de economia do Bolsonaro, do Paulo Guedes. E se o Paulo Guedes morrer? E se o Paulo Guedes mudar de país? E se o Paulo Guedes pedir a conta? E se o Paulo Guedes... Gente, não existe a pessoa que vai
fazer toda a política econômica do governo do Bolsonaro é o Paulo Guedes, certo? Se o Paulo Guedes aposentar, vai vir outro. E se outra se aposentar, vai vir outra. Se o Paulo Guedes quiser mudar do Brasil e morar nos Estados Unidos, morar em Miami, pegar a praia, né? Morar na terra do Mickey, vai vir outra pessoa. O Paulo Guedes, se o Paulo Guedes sair, o Brasil não vai afundar. Existem vários economistas qualificados que podem assumir a vaga. O Lula sabia de economia, gente. O Lula era um semi-analfabeto, coitado, tá? Não é culpa dele também, né? E também a vida não foi fácil para ele, né? Depois ele cagou a vida dele, né? Mas o início da vida dele, até o início da fase adulta, não foi fácil, né? Como também não é fácil para milhões de brasileiros. A cagada que ele fez depois que ele ganhou notoriedade, aí a responsabilidade dele, já era adulto, sabia dos atos dele. O Lula é um semi-analfabeto, a Dilma era uma economista que não soube nem administrar uma loja de 99. Vai falar o quê? O Fernando Henrique Cardoso, que quem fez o Plano Real, azeitou o Plano Real, claro, junto com o Ciro Gomes, mas que pode ser dito como o pai do Plano Real, é um sociólogo, não era economista. Então esquece essa história de querer colar no Bolsonaro, que ele é ignorante no que se diz respeito à economia. Ele já disse que é. Ele tem uma pessoa qualificada para tratar desse assunto. E se essa pessoa um dia sair do governo, vai vir outra pessoa. Então é o seguinte, pessoal. Para quem quer desmoralizar o Bolsonaro, quem não gosta do Bolsonaro, quem não vai votar no Bolsonaro, todo mundo tem direito de fazer campanha política para quem quiser, né? Só que se toda a mídia esquerdista, se toda a mídia que quer desmoralizar o Bolsonaro, que quer acabar com o Bolsonaro, com o mito Bolsonaro de qualquer jeito, não vai ter sucesso. Dessa forma não vai, tá? Então é melhor parar com isso aí. Vamos tratar de outros assuntos, porque isso não vai rolar. Vamos lá. Caiu aqui, viu? Só pra falar. Mas é isso aí. Quem é contra Bolsonaro, não adianta. Se cair nesse senso comum de querer bater no Bolsonaro desta forma, não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso e o Bolsonaro só vai criar ainda mais esse mito de que ele é o salvador da pátria. Se é ou se não é, o tempo vai dizer. O tempo e as urnas, tá? Mas que o recado do Bolsonaro está sendo bem dado, está chegando nas pessoas que deveriam chegar, isso tá. Isso ele merece os parabéns. Tchau, pessoal.